Graças a Paz, amados, estamos aqui para estudar mais um texto da Palavra do Senhor. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, primeiramente do versículo 1 até o versículo 2, depois do versículo 3, do versículo 11 até o versículo 32. Um texto bem grande, mas que fala sobre a parábola do filho pródigo. Vamos ao texto então? Diz assim: Jesus recebe pecadores. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Agora vamos a partir do versículo 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. Lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sabes, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto ele traz para nós algumas informações importantes e traz ensinamentos do Senhor Jesus para nós. Jesus ele estava aí naquele momento da história de Israel, aproximando-se, na verdade, de publicanos e pecadores. Ele andava no meio das pessoas necessitadas de fato, né? Pessoas que estavam à margem da sociedade. E ele sendo um mestre, né, e ele foi criticado por isso, ele sendo alguém que era um mestre, estava andando no meio de pessoas que automaticamente estariam à margem da sociedade ou rejeitados por Israel. E aí Jesus conta 3 parábolas para ilustrar que realmente a postura dele estava correta, e o critério de avaliação desses que estavam avaliando Jesus estava errado. E aí Jesus fala a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, e fala a parábola do filho pródigo.
né? Então nós vamos direto para a parábola do filho pródigo, que nós acabamos de ler agora há pouco. Jesus conta essa parábola para ilustrar exatamente o coração de Deus. Qual é o coração de Deus para com o ser humano? E aí Jesus começa a contar exatamente que o pai tinha 2 filhos, né? E os 2 filhos tinham uma vida tranquila na presença do pai. O pai tinha muitas riquezas, o pai tinha uma boa estrutura social. E aí o filho mais moço decidiu sair de casa, né? Decidiu não estar mais em casa e pedir a parte dele que lhe cabia da herança que ele deveria receber do pai após a morte do pai. E é interessante que esse filho ele pede herança antes mesmo do pai morrer. A ideia que passa é que ele queria que o pai tivesse morto naquele momento, ele pudesse desfrutar daqueles bens. Mas o pai, com o coração doído, né, naquele momento, o pai deu a parte que pertencia a ele. Ele foi para a terra distante. Chegando lá, o texto, Jesus vem narrando que ele gastou os haveres com tudo que era errado, com prostitutas e tudo coisa errada. E chegou um momento que houve fome naquela terra, houve um problema sério, o dinheiro acabou. E aí ele começou realmente a viver em estado de miséria, né? Para quem vai cuidar de porcos e tentar se alimentar do alimento de porcos, é um estado de miséria ao extremo, né? Jesus vem narrando exatamente essa questão. Ele entrou em estado de miséria. E nesse momento, né, a angústia, quando a pessoa está em estado de miséria, a angústia no coração é muito grande, porque a pessoa fica naquela, será que eu volto? Eu vou ter que ter humildade para voltar? E esse filho ele ficou pensativo com relação a isso. Talvez houve no coração desse filho um embate emocional muito grande, porque ele havia realmente desperdiçado tudo. Mas ele teve uma ideia, tudo bem, eu vou voltar para a casa de meu pai, mas eu sei que lá os serviçais da casa do meu pai, eles ficam melhor do que eu que estou aqui, né? Melhor que estou aqui. Então ele teve a ideia de vou voltar sim, mas voltar com alguém que seja empregado do meu pai, né? Para que pelo menos eu poder me alimentar. Então esse foi o pensamento dele. E ele vai. E o texto, Jesus vem narrando o seguinte, que quando na verdade ele apontou lá distante, e nós percebemos que houve algo do pai que assim que salta aos nossos olhos e mostra para nós algo importante, porque quando o pai avistou ele lá longe, o pai percebeu que era o filho e imediatamente o pai correu e abraçou esse filho. E aí mesmo assim o filho falou para o pai, pai, eu peço a ti que você me trate como um dos seus trabalhadores, como seu empregado e tal. E o pai na mesma hora, nem que o pai não ouviu o que o filho tinha dito naquele momento, mas o pai naquele momento, o coração do pai realmente era um coração de que amava o seu filho, né? E ele viu que o filho estava bem, né? Estava bem, e aí ele pediu que pudesse realmente fazer uma festa e matar realmente um novilho cevado. Ele trouxe o anel, trouxe a sandália, a ideia de que o pai estava colocando ele no local de volta. Não como se ele fosse alguém que estaria ocupando uma posição de funcionário, de empregado, né? De alguém que estaria trabalhando como um dos serviçais. Mas o pai, naquele momento que pede para trazer roupas novas e para trazer realmente a sandália e o anel, a ideia de que o pai estava reintroduzindo esse filho na posição original que ele havia deixado. Então nós vemos aí o amor do pai com relação ao filho, né? O cuidado, né? O amor de pai, o amor de mãe, é uma coisa algo que é muito forte, né? Muito forte, né? E aí Jesus vem contando exatamente essa parábola dessa forma, para nós entendermos que o amor de Deus é dessa forma. Às vezes nós nos distanciamos do Senhor, mas quando nós voltamos, Deus ele quer nos reintroduzir outra vez na posição de filhos e de herdeiros, né, do céu, herdeiros de filhos do próprio Deus, né? É essa a posição. E Jesus, quando morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados, era a ideia de que Jesus realmente ele estaria nos introduzindo na filiação outra vez, somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a parábola continua, Jesus conta que não obstante aquela festa, todo mundo se alegrando, o pai se alegrando porque o filho estava ali, houve perdão por parte do pai, houve humildade por parte do filho, houve perdão por parte do pai, mas aí o filho mais velho, né, que estava dentro da casa, talvez ele não tenha entendido o sofrimento do irmão.
o que ele passou lá fora. E aí o filho, ele pensou assim, ele gastou tudo, então ele não merece voltar, né? Talvez o filho pensasse assim, ele deve voltar como empregado, né? Voltar como empregado. Se for analisar direitinho, ele não merecia estar nessa posição que o pai colocou de volta. Mas o pai sendo amoroso, né? Por isso que a ideia da graça, favor imerecido. Deus perdoa mesmo nós não merecemos, venhamos a merecer. E aí nós olhamos para o texto e observamos que o pai, ele teve esse coração perdoador. E o filho, o irmão, ficou ali, né, se condoendo. Né? E aí a gente percebe no texto que o irmão que estava dentro, ele era tão miserável quanto o que saiu, porque ele tinha tudo. E ele, pai, o senhor nunca me deixa. E o pai falou, você tem tudo. Você não precisa nem pedir, tudo é seu. Então o filho que estava ali dentro, ele tinha tudo e vivia como um miserável. Ele vivia como um empregado. Então os dois filhos precisavam de reparo nos corações. O que saiu precisava de reparo no coração, mas o que ficou também, ele vivia como se fosse um empregado miserável, alguém que quase como escravo, talvez quase como escravo, que obedecia a ordem cegamente e é uma postura ruim. E aí o pai corrige o filho e falou que é necessário que seja feito. E o pai repreende e fala com ele, tudo é seu, tudo é seu. Então, continuando dentro dessa parábola de Jesus, naquela noite, 2 filhos foram recuperados pelo pai. 2 filhos foram recuperados pelo pai. Então, amados, a aplicação que nós fazemos hoje para nossos dias é que Deus hoje, ele continua, né? As mãos de Deus continuam estendidas para nós. Eu não sei quem você é, né? Porque na igreja nós pregamos para a igreja as pessoas são de um convívio cristão e quando nós temos assim, falando do Evangelho, né, do Evangelho de Cristo Jesus dentro de uma rede social, atinge muitas pessoas. E às vezes pode ser que muitas pessoas dentro da própria igreja estejam vivendo como aquele filho, que ficou dentro de casa e vivia como alguém que era miserável, não como empregado, quase como escravo, que não desfrutava das bênçãos do Pai. E às vezes pode ser que muitos estejam fora também, né, precisando de uma reconciliação, do perdão. E quando eu olho para esse texto, eu entendo bem o que João escreveu, o apóstolo João escreveu lá no capítulo 3, versículo 17, que diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, na verdade, Deus, né, enviou Jesus não para julgar, não para falar assim, você não tem herança alguma, você queimou aquilo que eu te dei, você não tem direito a nada. Ao contrário, Deus enviou o seu Filho ao mundo, a Jesus, não para julgar você, onde você está, a situação que você está, de dificuldade, o momento de crise que você está passando. Deus enviou Jesus não para fazer esse julgamento, mas ao contrário, para estender a mão. Aonde nós tivermos situação difícil, situação que nós não conseguimos às vezes sair sozinho, situação complicada, Deus envia Jesus ao mundo para estender as mãos, não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que o 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, as mãos de Deus continuam estendidas para nós hoje, como como o Pai estava com as mãos estendidas para o Filho, né, que tinha saído e o filho que tinha ficado dentro de casa. As mãos do Senhor continuam estendidas. Deus continua esperando na varanda, né, vendo para o seu filho vem longe. Deus continua falando para o filho, para cada um de nós, você tem tudo, o que é meu é teu. Né? Desfrute das bênçãos espirituais que eu tenho para você. Então viva na presença do Senhor, busque a presença do Senhor. E eu vou encerrar hoje essa mensagem com um cântico, né, que fala exatamente sobre Jesus, que é a mão estendida, as mãos estendidas. Jesus, ele está, Deus estendendo as mãos, é o cuidado de Deus para conosco. Né? Então estarei cantando essa música e para fazer a aplicação desse texto. Que Deus, ele continue com as mãos estendidas sobre as nossas vidas.
bate no peito, meio sem jeito, seu coração em teu silêncio médio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar, outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Jesus é a mão de Deus estendida para nós hoje, para cada um de nós hoje. E a temática de Deus para a humanidade é perdão eterno. A temática de Deus para a humanidade em Jesus Cristo não é julgamento, é perdão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.